Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem de saúde, né? E com a graça de Deus, mais um dia, né, pessoal? Então, olha só, hoje nós vamos entrar na nossa unidade 12, tá? Essa unidade 12 vai falar do Past Perfect, Friends and False Friends, ok? O que é isso? Então, vamos ver uma de cada vez. Primeiro, a gente vai começar por essas falsas palavras aqui, falsos amigos, tá? Então, eu numerei o quadro para vocês, porque eu gostaria que vocês copiassem esse caderno, tá totalmente diferente do livro, aqui tá mais explicadinho e detalhado, tá? Então, por exemplo, palavras cognatas são palavras que se assemelham na escrita ou no som. E algumas dessas palavras possuem o mesmo significado. Exemplo aqui em inglês. Então, por exemplo, television. Television em inglês. Computer em inglês, tá certo? Todas as duas em inglês. Agora, olha aqui. Television, televisão. Computer, computer, computador em português. Então, o que aconteceu aqui? Elas são parecidas, né? E têm o mesmo significado, ok? O som dá para perceber que a palavra é televisão e computador. É isso que ele fala aqui, ó. Assemelham na escrita ou no som. E algumas dessas palavras possuem o mesmo significado. Então, essas palavras são chamadas de cognatas, tá? Aí, esse quadro aqui é 1. Nós vamos agora para o 2, tá? Então, ó. Agora nós vamos ver false cognatos, ou seja, falsos amigos, false friends, ok? São palavras enganosas. Por quê, hein, pessoal? Vamos observar aqui o porquê. Olha que interessante, né? Olha, actor, real, verdadeiro. Aqui tá no inglês, tá certo? Aqui, ó. Inglês. Inglês. Tá? Agora, ó, atual. Aqui tá o português, porém com o inglês, o seu significado, tá certo? Então, actor, real, verdadeiro. Atual, current, ok? O significado dessa palavra, como é que ficaria em inglês? Olha como é que muda, ok? Ó, mudou totalmente. Accurate, na verdade, de fato. Agora, olha aqui, no português, atualmente. Currently, nowadays. Ok? Adept, perito, profundo, conhecedor. Adepto, follower, supporter. Ou seja, follower, supporter, vai ser adepto em português. E adept, perito, profundo, conhecedor. Então, essas palavras, elas são enganosas, elas parecem ser da forma que se escreve, o som são parecidos, mas seus significados são diferentes, tá? Então, essas palavras são os falsos cognatos, ok? Os falsos amigos. Aqui, ó, a primeira coluna, eu expliquei aqui embaixo, a primeira coluna encontra-se o falso cognato e o seu significado em português. E na segunda, a palavra em português com a semelhança àquela do inglês. E a tradução para o inglês. Ok? Então, essas duas são chamadas de palavras cognatas com falsos cognatos. Tá? Não vão misturar. Essas aqui, cognatas, se escreve em inglês, se entendem com a tradução que vai dar a perceber que a palavra é a mesma, né? Só muda o idioma. Aqui não. Aqui muda o idioma, né? E porém parece que a palavra é igual, mas são diferentes. Ok? Aí também no livro de vocês, depois, vai trabalhar na página 503. Essa unidade 12, ela começa na 502, tá? A 503, ela vai trabalhar o passado perfeito. Past perfect
é o passado perfeito, ou seja, é o pretérito mais que perfeito, ok? Que a gente vai ver agora na língua portuguesa. Então, por exemplo, como é que esse passado perfeito ele se forma? Lembra? Na aula passada a gente aprendeu o presente perfeito, que era o have mais o particípio, ok? Agora, esse have, que era o presente, ele vai virar o passado. Quem era o presente? Quem é o presente de had? Seria have, não é isso? Have. Somente na terceira pessoa muda. Quando ele se transforma no passado, have, que é o verbo ter, ok? É o verbo ter. Quando esse verbo se transforma no passado, ele não tem diferença na terceira pessoa, no he, she, it, ok? Ele simplesmente vai ficar had para todas as pessoas, como está no livro de vocês, tá? Aí no livro de vocês, na página 504, tem o que eu tô falando, ok? Então, agora, vendo esse passado perfeito, ficou o have, que era presente, ficou passado, had, mais o verbo no particípio passado. Particípio passado. Ou seja, quando você perceber que o verbo, em alguns casos, como eu expliquei lá no presente perfeito, em alguns casos, os verbos no particípio eles irão ser da mesma maneira, em alguns casos, da mesma forma como o verbo regular ou irregular. O verbo regular é aquele que é o passado regular, né? Com de, ed e ed no final do verbo. E o irregular é aquela listinha do passado que a gente tem no livro, que se transforma alguns verbos, ok? Como go, verbo ir, vai ficar went, tá? Então, quando ele não entrar na lista do particípio, ele entrou nessa lista do irregular ou do regular, com aquelas terminações, tá? Aí eu digo assim, regular ou irregular ou sua forma normal, que é o particípio. Então, olha só, eu defini aqui em poucas linhas para vocês entenderem melhor. É usado para expressar uma ação, ó, é usado para expressar uma ação, ação que ocorreu no passado antes de uma outra ação ter ocorrido. Então, é usado numa expressão no passado, alguma coisa que aconteceu no passado, antes que chegasse outra coisa acontecendo. Então, quando eu estava acontecendo alguma coisa, estava comigo, aconteceu outra coisa junto, né? Aconteceu uma coisa primeiro para depois acontecer a segunda coisa. Então, antes, tá? Ó, é usado para expressar uma ação que ocorreu no passado antes de uma outra ação ter ocorrido. Percebem? Então, geralmente, esse tipo de verbo, past perfect, ele vem geralmente com a palavrinha when, a ação no passado e depois quando alguma coisa aconteceu. Deu para entender? Geralmente, nem todas as frases, tá? Aí eu coloquei aqui um exemplo. Por exemplo, I had been waiting for 2 hours. When, aqui ó, que eu tô falando para vocês, ó. When she arrived. Percebam que esse verbo aqui, ó, é regular. Aqui é o irregular. E aqui, olha, vai depender do verbo, do que vocês vão usar na ação. Aqui é o present continuous, né? Então, preste atenção. Eu tinha, né? Porque agora had é passado. Eu tinha estado, ó, been, lembra? Perdão, não é nem passado, ele participa do verbo was, were, ok? Então, eu tinha estado esperando, ó, com ing, esperando por, ó, for, preposition, 2 hours. 2 horas, quando ela chegou. Então, eu estava esperando por 2 horas, é uma ação que eu estava praticando. Quando, de repente,
repente aquela menina chegou. Foi outra ação que aconteceu comigo. Quer dizer, ela chegou naquele momento que eu estava esperando. Deu para entender? Aconteceu outra ação. Então, chegou, passado. Então, teve duas ações. Uma a primeira e a segunda estava acontecendo, tinha acontecido naquele instante depois, tá? Então, essa aí é a forma do Past Perfect. Aí no livro de vocês, para eu não ter que fazer um segundo vídeo, né? Eu sei que é cansativo para vocês assistirem, a gente só tem 2 tempos de aula. Aí no livro de vocês, na página 504, tem assim, ó, afirmativa e negativa e interrogativa, ok? Então, afirmativa é dessa forma que eu estou explicando para vocês de tudo o que eu falei, tá? Não tem has na terceira pessoa, o verbo é had para todas as pessoas. Negativo, eu só vou usar hadn't ou had not. É isso que vai mudar. Se aqui fosse negação, ia ficar I hadn't ou I had not. E continuar o resto da frase, ok? E na forma interrogativa, eu só vou inverter a situação. O had vai para frente do sujeito, como em toda forma interrogativa na língua inglesa. Sempre o verbo vai para frente, ok? O verbo auxiliar, né? Que o had aqui é o verbo auxiliar de outros verbos, tá? Então, essa é a forma do passado perfeito. Past perfect, ok? Até lá, pessoal, nos exercícios que nós vamos ver em sala de aula. Aí, sim, deixa eu só terminar aqui. A 505 diz assim, ó. As frases a seguir mostram um erro comum na determinação do tempo verbal de eventos ocorridos do passado, que é o going deeper. Diz assim, ó, frase 1. They had left when I got there. Frase 2. They left when I got there. Ou seja, faltou o had aí, tá? Não tem na frase 2 o had. O had na frase 1, ele está na forma contraída. Tá? They, apóstrofo de. Na forma afirmativa pode ser usada assim, contraída. Para determinar o tempo verbal correto, é preciso pensar o seguinte. Foram eventos simultâneos? Ocorreram em momentos diferentes? Frase 1. Quando eu cheguei, eles já haviam ou tinham saído. Sequência de eventos. Frase 2. Quando eu cheguei, lá eles saíram, eventos simultâneos. Há uma diferença de they had left, eles haviam ou tinham saído. And they left, eles saíram. Ok? Então, a primeira é que está correta, tá? Tem que usar o had. Não pode ser uma frase sem o had. Tá ok? É isso que ele quer dizer, a frase certa, a frase errada. Então tá, pessoal, até daqui a pouco lá no WhatsApp. Qualquer dúvida vocês falam, tá bom? Beijinhos.